Can't keep my hands to myself. Eu aprendi essa parte. I mean a Cuba, why would I want to? Eu não sabia, eu fiquei assim. E aí, galera do canal Ideias Master, quem tá aqui? Cíntia, a dona do canal voltou. A gente tá aqui pra falar de... Inglês. É isso aí. A gente só ia falar disso, né? Inglês. A gente tem que fazer uma torta na cara que eu tô achando um dia. Ih, cara, que ideia boa. Porque o negócio de só inglês tá muito chato. Não. O próximo vídeo que vocês saberem vai ser torta na cara. Ai, meu Deus, que eu não inventei. É o seguinte, como ela tem muitas perguntas sobre inglês nos comentários dos vídeos dela, a gente decidiu respondê-las. Só que a gente primeiro respondeu lá no canal dela. E o que não deu tempo de responder, a gente vai responder aqui. Porque é muito, gente, muito. A galera pergunta muito. Eu fico vendo lá os comentários, então... Ele vê mesmo. Me deixa comentário. Ele vê mais que se duvidar, pode que eu vou contratar ele pra responder já comigo. Show de bola. Então, vamos lá às perguntas. Primeira pergunta. Você poderia falar mais sobre o teste de Cambridge? É o seguinte... Você pode falar também um pouquinho das diferenças pro TOEFL, né, basicamente. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a diferença do TOEFL, IELTS e os exames de Cambridge. Na verdade, é o seguinte, os exames de TOEFL e IELTS são exames de auditoria linguística. Então, na verdade, você os usa, Não sei nem o que isso significa, auditoria linguística, tá bom. Você usa esses exames, esses certificados, como entrada das universidades internacionais. O TOEFL e o IELTS. Exatamente. Então, quando você vai lá pra fora, geralmente eles pedem algo que comprove que você tem um certo nível de inglês. Então, você usa um desses dois certificados. Só que eles têm validade. Eles têm validade de 2 anos. Depois de 2 anos, vocês não podem mais usar aquele mesmo certificado. Você tem que fazer o exame, a prova de novo, para você adquirir um novo certificado. Isso. Beleza? Beleza. Show de bola. Agora, os exames de Cambridge são um pouquinho diferentes. Na verdade, você fica certificado pela Universidade de Cambridge, que tem um peso muito grande. Como se você certificado pela universidade. Pela universidade. Ou seja, você é certificado pela universidade e não é certificado por um exame. Então, você já tem... Agora eu parei pra pensar, faz sentido. Sem dúvida. Mas no caso é um certificado de línguas, não um certificado de graduação de línguas, não. Nada disso. Só que ele comprova também internacionalmente o nível de inglês que você tem. E ele também é usado para cortar matéria na faculdade, se você tem alguma matéria de língua na faculdade. O TOEFL já não serve para isso. Não serve, exatamente. Ele também serve para sua vida profissional, como entrada, se você tem algum exame de admissão para você entrar numa multinacional, por exemplo, você pode usar os exames de Cambridge, que eles têm um peso muito forte. Então, assim, eles são bem mais difíceis do que os exames de TOEFL, justo, né? E IELTS, mas eles têm um peso muito maior, então vale a pena. Só que não tentem fazer sem fazer o preparatório. Não tentem fazer a prova sem fazer o preparatório. Né? Além de ser bem cara a prova custando mais de R$1.000, é uma prova muito diferente. Se você aprender a fazer o exame... tem que aprender a fazer prova, também tem muito isso. Mas a estrutura, por exemplo, a parte de listening, comprehension, reading, comprehension, tipo, ela também é dividida meio que assim? Você tem uma prova oral e o exame de speaking ele é feito separadamente e depois você tem uma bateria de exames que a gente fala, você faz o reading, faz o Mas tudo no mesmo dia. Pode ser no mesmo dia, ou então você faz um dia para as provas que são escritas, que é reading, writing, use of English, que é bem grande, né? E listening, exatamente, e outro dia para a parte oral. Entendi. Show de bola? Show de bola. Vamos à próxima pergunta, manda ver. O Rafael F perguntou, na verdade a outra que perguntou do Cambridge era a Eduarda Beck, que eu não sei o nome. E o Rafael perguntou assim, faz um vídeo falando dos níveis de inglês, tipo básico, intermediário, avançado. Qual é a diferença entre eles? Muita gente tem essa dúvida. Cintia, mas eu sou o quê? Eu sou básico. E a primeira coisa, tipo assim, eu já atropelando o vídeo, né? A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre isso é que na minha concepção não existe um básico total, intermediário total. Você pode ter um básico pra leitura, aí você pode ser tipo intermediário pra escrever, mas você pode ser básico pra entender. Então acho que são várias assim áreas, né? Não dá pra você, você é intermediário ponto. É muito superficial, né? Você tem 4 habilidades, né, que são super importantes na língua, né? Que é leitura, escrita, fala e audição. Essas 4 habilidades, elas podem ser testadas e podem ter vários níveis. O ideal é você tentar aproximá-las para que elas tenham o mesmo nível. Mas realmente, tem gente que tem mais facilidade para escutar, tem gente que tem mais facilidade para falar. Então, depende muito da facilidade que cada pessoa tem. Mas qual a diferença entre os níveis, na verdade? Então, olha só. Uma pessoa que tem um nível básico, ela consegue se comunicar com as estruturas básicas da língua, presente, passado, futuro, né? Então, a ideia é essa. Sujeito,
Perfeito. Exatamente. E ela consegue falar em situações específicas. Ela não tem uma autonomia muito grande de língua. Então, na verdade, ela sabe, se eu for comprar alguma coisa, já sabe o que vai dizer. Quanto custa isso? Ela já sabe dizer. Já sabe. Ou no aeroporto, como é que eu vou falar? Se ele me perguntar, o que eu vou responder? Ou então, se a pessoa vai se apresentar, ela sabe o que ela vai dizer, como ela vai apresentar uma outra pessoa. Situações prontas. Então, situações específicas, se você consegue, se você tem língua para isso, você é básico. Ou seja, o seu nível é o nível básico. O nível intermediário é aquele nível divisor de águas, de onde você sai ali da mão, que o seu professor está te guiando, que você tem aquelas frases prontas, e você já começa a ter uma certa autonomia, já começa a criar as suas frases, já começa a falar, e aí você já começa a falar sobre vários assuntos, mesmo sem vocabulário. Mesmo que eu não saiba cadeira em inglês, eu vou explicar para a pessoa é uma cadeira, e a pessoa vai entender. Agora, o que diferencia um intermediário de um avançado? Pensa você em português. O que é isso? Isso aqui é um ovo. Beleza. Se você fala que isso aqui é um ovo, você tem o inglês intermediário. Agora, o que o aluno de avançado diria? Isso aqui é um ovo, isso aqui é a casca do ovo, isso aqui é gema, isso aqui é clara, isso aqui é ovo cozido, isso aqui é ovo frito, isso aqui é ovo mexido. Vocabulário muito mais extenso. Vocabulário muito mais extenso. Então, o avançado conseguiria falar a mesma coisa que você fala em português com naturalidade. Ou seja, wide range vocabulary, conseguindo falar sobre várias coisas. Wide range vocabulary. That's it. That's it. Essa é a diferença entre os níveis. Basicamente, essa é a diferença. Exatamente. Mas é por isso que quando você vai entrar num curso de inglês, ou então, né, depende do curso de inglês também, tem uns que às vezes nem fazem, né, mas assim, quando vai fazer o teste de nivelamento, existe o teste de nivelamento em diferentes áreas, né? Exatamente. Tem até o oral também, que é bom fazer quando entra. É super importante, eu sempre peço para eles escreverem uma redação, e aí depois eu uso aquilo como base para fazer com uma conversação. Oral, e aí vejo como é que tá a compreensão auditiva, se a pessoa tá me entendendo na hora que a gente tá conversando. Show. Bem, show. Next. Mel Oliveira. A minha maior dificuldade é a parte da tradução. Sempre que eu leio ou escuto uma frase em inglês, eu tenho que traduzir palavra por palavra, senão eu não entendo. E também tenho bastante dificuldade na junção das palavras. O que fazer? Não, minha amiga. É o seguinte, eu sempre peço para as pessoas tentarem se livrar da tradução. A gente já fez até um vídeo sobre isso. Justamente, vai ficar linkado aqui em algum lugar. Vídeo, dá uma olhada aqui na descrição que vai estar lá também, eu coloco lá. Mas é o seguinte, é muito importante que você se livre aos poucos da sua língua materna, que é o português. Mas é difícil, eu quero saber. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo falaria inglês. Exatamente. Então o que acontece é o seguinte, lembre-se que quando você aprende a palavra, você ouve a palavra já tem um significado. Se eu falar pra você cell phone, você sabe o que é um celular. Você precisa de cell phone, é celular. Você não faz isso, já sabe o que é. Então aquela palavra entra na sua cabeça já com significado. Sim. Quanto mais você pensar que isso é possível, mais chance você tem de abandonar o português e só usar o inglês enquanto você estiver falando. Bola? Show de bola. Essa foi a última. Tem mais uma. Manda ver, a próxima. Cíntia. Quem? Da Beverly Hills? É mesmo. Beverly Hills tá perguntando. Beijo, Beverly Hills. Saudades. Beverly Hills, manda ver. Cíntia. Foi Beverly Hills? Foi. Chique você, hein? Cíntia, como eu faço? Eu entendo inglês, eu escrevo inglês, mas não consigo me soltar a ponto de falar. Que é o que a gente tava falando, né? Que são os diferentes níveis. Exatamente. Só que tem gente que também tem inglês avançado, escreve muito bem, mas na hora de falar, trava tudo. Trava. Às vezes a pessoa até sabe, mas ela não consegue botar em ordem os pensamentos. Na hora de falar, trava. O que você tem que pensar? Você precisa falar. Tem vergonha de falar português? Eu sempre falo isso. Tem que falar. Se você tem vergonha de falar português, talvez o seu problema não seja o inglês. Talvez seja timidez a mesmo. timidez. Se na sua língua materna, se você tem vergonha de falar, tem que trabalhar isso. Agora, se não, você tem que fazer, fala sozinho, fala no espelho. Ou então, começa a falar com uma pessoa que você tem muita intimidade, pra você ir perdendo a vergonha e tudo mais, mesmo que a pessoa não te entenda. Mas você precisa arrumar alguma pessoa ou alguma maneira pra você conseguir falar. A gente só aprende a falar falando, só aprende a dirigir dirigindo, só aprende a andar de bicicleta andando. Então, não tem outra Só aprende a viver vivendo. Exato. Então, e tem muita gente também que faz curso de inglês, porque hoje muita gente faz curso de inglês. Exatamente. Mas a pessoa, o professor faz uma pergunta, ele a primeira fica assim, bico fechado, sendo que ali é uma oportunidade pra você falar, é ali que você tem que falar. Exatamente. O que eu sempre peço para os alunos fazerem, para eles ficarem constrangidos de terem que falar comigo, eu peço para trabalhar em duplas, em grupos, porque ali eles ficam mais à vontade para falar com o colega. Mas, né, se você não tá no curso de inglês que é assim, ou você troca de curso, ou então você começa a falar sozinho com alguém que você conhece. Foi até um vídeo que eu fiz
no meu canal falando sobre isso, tipo, de você falar sozinho mesmo, tem que botar pra fora, fala, sei lá, faz diálogos na mente, tipo, você não faz diálogo em português? Ah, se ele falar isso, eu vou responder isso, se ele falar isso, faz isso em inglês. Exatamente, que aí você se prepara e aí justamente manda ver. Aí sim, tipo, isso acontecia muito comigo, eu tentava criar um diálogo na minha mente, aí eu falava assim, pô, mas eu queria falar pra ele ir comprar tal coisa, mas como é que é comprar? Aí eu ia lá na internet, como é que você fala comprar? Vai, aí eu ia lá, Exatamente, eu fazia muito isso. Sim. Muito. E quando você precisa falar, você já sabe. Não precisa recorrer a nada. Show? É isso. Agradecer, Cíntia, mais uma vez a presença tão especial aqui no canal Ideias Masters. Sempre brilhante, sempre brilhantando, sempre ajudando. É o seguinte. Me senti chique. Não tá inscrito no canal ainda, tá perdendo tempo. Vem aqui embaixo. É de graça. Se inscreve no canal, não paga nada. Aí você pode conhecer os outros vídeos e ficar ligado nos próximos vídeos que vem aí. Curte o canal, que sabe que ajuda a gente. Dá um demais. like. Dá um likezinho aqui embaixo e comenta. Coloque suas perguntas aí também. Quem sabe a gente não faz um vídeo sobre a sua pergunta na próxima vez. Verdade. Beleza? Confere também o vídeo no meu canal que nós fizemos juntos. Exatamente. Clica aqui na minha cara. Também aqui na descrição. E me segue aqui nas redes sociais, porque lá, ó, vai ter coisa. Tem Snap agora pra você. Agora tem Snap. Segue na Snap, gente. Obriga ele a fazer Snap, gente. É muito legal. Vou fazer. Tá? Valeu, abraço pra geral. Tchau, tchau.